pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no Tributo do Direito. Ao meu lado está meu amigo aqui, o Rogério Davi. Como é que você vai, Rogério? Tudo bem, Júlio, beleza, tudo firme. E hoje a gente tem um convidado especial, manda um alô aí pra galera. Estou aqui com meu amigo, Gabriel Miller. Alô, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fez igual a Abdu, né? O Abdu também fez isso. E pra gente começar aqui nosso podcast, eu quero apresentar o Gabriel Miller. O Gabriel Miller é meu amigo da UERJ, fez mestrado na UERJ, a gente discutiu muitas ideias lá na UERJ, é procurador do Estado do Rio de Janeiro e hoje vai falar de um tema extremamente complexo, extremamente nichado, né, Rogério? Porque a gente nada entende, né? Não fala isso, né, Eu falei aqui nos bastidores, eu falei, eu falei para o Rogério, não fala que a gente não entende desse tema, cara. Vamos fingir que a gente entende. Mas o legal é a gente quer sair daqui com alguma informação nova, né? Porque realmente falar sobre o tema... E o que eu esqueci? Tem que pedir pra galera, por favor, gente, compartilha aí, né? O episódio, né? Pode compartilhar o link nos grupos, com a família, no WhatsApp. Se inscreve aí no nosso canal, ouve a gente nas plataformas de áudio. Avisa aí o pessoal que aqui o debate tributário aqui é profundo. A conversa, mas é uma conversa. Não esqueça que a gente faz aqui é uma conversa, não é um debate, é uma conversa. O Gabriel vai falar hoje, vai conversar aqui com a gente sobre a tributação do futebol, né, Gabriel? Esse tema mesmo, aí que já está aí na moda aí, não posso nem dizer moda, né? Está no ar aí nos debates, ainda mais com os clubes cada vez mais se profissionalizando. Está agitada essa coisa do clube empresa, né? O mercado exatamente, aí deu uma mudança. SAF. Contextualiza aí pra gente, Gabriel, o que está acontecendo nesse meio, sobre o que é esse tema para a galera que está nos assistindo poder entender. Então, gente, em primeiro lugar é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite do Júlio e do Rogério para poder participar do podcast. Eu sou fã do programa, já assisti vários episódios e eu sei que o formato dá para a gente debater, conversar bastante sobre vários temas importantes aí, a tributação. A gente sabe que a tributação é algo assim, muito importante para o país. E verdade. A gente acaba que não tem, às vezes, acesso a informações de qualidade. E pelo que eu já escutei do podcast, eu sei que é um lugar assim, excelente para poder aprender com bastante qualidade, para poder debater ideias relacionadas ao tema. E... Vai rolar um corte desse trecho. Deixa ele acabar de falar. Mas... Não, cara, já tava ali. Pô, fechou. Tá bom, já corte. Depois faz uma edição. Faz um comercial nosso aí. Pô, que legal. Mas, enfim, é um prazer estar aqui e agradeço o convite aí. Sobre o futebol, a gente sabe que brasileiro e futebol, né, a gente sabe que é quase uma simbiose, né? Então, ainda que um ou outro não se interessa muito por futebol, a gente sabe que o futebol é uma paixão nacional, todo mundo se interessa ou joga futebol, ou acompanha. O Brasil, ele é uma potência no futebol, né? Até hoje é o país que tem maiores Copas do Mundo, forma muitos jogadores, temos os melhores jogadores do mundo. Então é um tema que envolve também muitas paixões, muita zoação na brincadeira também. Mas assim, a gente também tem aspectos técnicos do futebol que é importante a gente também tratar, né? Claro, até por conta da profissionalização que a gente tem visto recente de vários clubes. E nesse cenário é que esse ano tem surgiu, na verdade foi no final do ano, mas no final do ano passado, em 2021, que teve uma mudança legal, mas o tema mesmo engrenou em 2022. E que tem a ver principalmente com a criação das sociedades anônimas de futebol, as SAFs, que tem até para fins tributários tem um regime tributário específico, mas ela veio num cenário justamente crescente de profissionalização do futebol brasileiro. A gente tem uma organização dos clubes que eram como se fossem associações privadas, sem fins lucrativos. E, claro, temos associações que são muito bem geridas, que não têm problemas financeiros. Um exemplo disso que a gente tem é o Flamengo, que o Flamengo conseguiu dar a volta por cima. Hoje em dia tem uma situação econômica maravilhosa.
É surreal pensar que é um clube assim, esportivo, um clube como tem vários clubes no Brasil aí, mas como tem a questão do futebol, é uma coisa assim, de bilhão de receita ali envolvida. Exato, só para ter ideia, o Flamengo ele é o 18º time do mundo com a maior folha salarial. É algo que há um tempo atrás era impensável para clubes fora da Europa ter essa receita. Então, hoje em dia o Flamengo já tem um orçamento maior que vários times que disputam a Champions League, por exemplo. Então, assim, as SAFs vêm nesse cenário de profissionalização do futebol, de experiências até mesmo internacionais, que até experiências exitosas, né, desse modelo de clube-empresa que surgiram em outros locais do mundo, Europa, principalmente. A gente tinha clubes até mesmo que tinham lucro até por conta da formação de jogadores, e aí a gente tem nesse cenário os clubes portugueses, e aí também nesse cenário nós tínhamos outros clubes em contrapartidas nacionais que passavam por muitas situações financeiras, por uma situação financeira complicada, né? Tínhamos os clubes que viraram SAF recentemente, Cruzeiro, Botafogo, assim, eles têm dívidas, enfim, muito grandes, várias dívidas com a Seguridade Social, inclusive. Eles tinham dificuldade de volta e meia quando pegavam um patrocínio estatal, não tinham certidões positivas com efeitos negativos. Mas eles vendem o clube social ou só o time de futebol? O modelo do legislador foi esse daí? O modelo da SAF é basicamente o departamento de futebol masculino e feminino. Isso que foi uma medida legal da lei, foi que a SAF não só levaria o futebol masculino, teria que ter o futebol masculino e feminino. Categoria de base também, né? Isso, categoria de base. Até assim, já havia previsão em leis anteriores de clube-empresa, desse modelo, mas por conta da carga tributária, foi um modelo que não foi utilizado pelos clubes. Então, até a importância aí da tributação até para fomentar determinados modelos de negócio, de atuações privadas, a SAF veio nesses termos. Mas, enfim, como é que funciona a ideia da SAF? O clube pode, ele próprio, se transformar de uma associação numa SAF, Sociedade Anônima de Futebol, é uma companhia, então ela é regida pelas leis das sociedades por ações. Ele pode ser formado de uma cisão parcial do departamento de futebol, e aí com isso ele ganha aportes de um parceiro privado, e eles constituem uma nova empresa. Que é o modelo do Vasco, né? Isso. Só um minuto, mas aí separa... a gente tem um clube, né? Você separa o futebol do resto, do atletismo, sei lá, do vôlei. Não, a sede social, né? Que é piscina, você vai lá, é recreativo, é isso. Você também tem esses modelos também de que o clube ele pode ceder os bens móveis, determinadas situações, e aí com isso o clube, a nova, né, empresa, a SAF, ela vai ser responsável por administrar determinadas áreas. Mas assim, o modelo princípio é para o futebol feminino e masculino. E aí você pode fazer a cisão parcial, foi o que o Botafogo fez. O modelo usualmente utilizado padrão, esse. Né? Padrão de... Nenhum clube se transformou, né? Eles fizeram a cisão, deixaram ali as dívidas com o clube antigo, né? Isso. Deixa as treta lá. Pelo que eu entendi. Não, o Botafogo ainda não virou empresa, assim, não é uma empresa que tem um dono. Não é isso. Ele não. A SAF não é isso. Não, o que ele fez? Ele cedeu o departamento de futebol, alguns direitos sobre os bens, os direitos federativos, né, que é o que dá direito, né, dele participar das competições, cedeu a marca, né, o logo, isso tudo para uma empresa que seria constituída e aí teria participação societária da associação original e teria participação de capital privado de um investidor. Aí eles constituem essa mas é uma sessão em definitivo, ou é tipo um licenciamento por, sei lá, tantos anos? Sabe? Olha, por determinados anos. Eles têm certas obrigações que têm que cumprir nesses anos, obrigações de investimento, o parceiro privado tem que investir determinados valores. Mas assim, o modelo que a lei traz é bem livre. Permite... por exemplo, no caso do Cruzeiro, teve questão de que seria, enfim, cedido o centro de treinamento ou não. Isso, assim, depende. Depende dos arranjos que são feitos entre a associação e o eventual investidor. E aí, feito isso, aí é constituída essa nova sociedade.
o clube e também até o parceiro que aportou recursos, eles têm também umas espécies de golden share, né, que são ações que dão certos direitos. Por exemplo, ela é blindada para, por exemplo, para que não ocorra, por exemplo, uma venda posterior logo em seguida. Tem também previsão legal para não ter, por exemplo, se desfazer de estádio, por exemplo. Então, assim, ele exige mudar o escudo do clube, né? Exato. Tipo, você tirar o Flamengo da Gávea. Exato. Tem uma coisa, não, vai depender da aprovação do grupo social. Cultural. Então, assim, eles montam uma empresa e o clube social é como se fosse um acionista dessa empresa. Aí tem, Isso. Tem lá, então é uma empresa nova. Mas aí qualquer um pode aportar Vai ser Botafogo SA. Qual o capital social do Botafogo SA? Tem lá a empresa do John Textor, né? Isso. Tem o quê? 80%? Isso. E aí depois a Associação Botafogo tem direito a um percentual das ações. Normalmente é 10%, 20%. Vira um acionista, né? Tem. Mas tem essa Golden Share, então deve ter alguns Ele votos. tem a Golden Share. Um veto ali. Isso. Até para vedar depois que venha depois um terceiro e compre e aí faça essas modificações todas. Leve a sede do Botafogo, por exemplo, para um outro estado do país. O que seria incompatível até com a própria ideia do clube. Então tem essa preocupação com a blindagem, né? Para mudar a cultura, pelo menos ali do clube, né? Isso também. E a lei também trouxe um aspecto que é muito legal, justamente até para ajudar esses clubes em situação de falência, né, de dificuldade de pagamento de dívidas. Ela traz um regime unificado de execuções, que isso ainda está tendo controvérsia judicial para ver como isso é aplicado. A gente teve umas decisões até da Justiça do Trabalho que eu até considero errôneas, mas que acabam penhorando a dívida da empresa criada por obrigações passadas. Mas assim, a própria lei também teve essa preocupação de não esvaziar o patrimônio e permitir que as dívidas anteriores sejam pagas. Ela criou um regime unificado de execução, por exemplo. Todas as dívidas, inclusive as tributárias também? Não, as tributárias não estão previstas. É só para dívidas de natureza trabalhista e civil. Como é que funciona? Agora, você deve executar um monte de clube de futebol. Os caras não pagam, não. Estou falando num contexto que, tipo assim, a gente sabe que o maior gargalo é nos tributos, pelo menos que a gente vê da imprensa, né? Que a gente vê, dívida tributária do clube tal. As dívidas da Seguridade Social. É o que a gente vê. Sempre tem um parcelamento especial. Até a loteria já fizeram também. Isso, time mania também, que foi uma tentativa de criar receitas para os clubes. Também criou receita, mas... O que acontece com os clubes, cara? Por que eles não têm dinheiro? Pagam salários milionários para os jogadores de futebol, por que não tem dinheiro? Onde está o dinheiro? Eu vou falar pelo Flamengo, que é o meu time, né, que eu acompanho, e que também tinha essa característica. E aí veio um movimento dentro do clube, né, antes, inclusive, da eleição do Eduardo Bandeira de Mello, e eles criaram uma espécie de uma cidadania fiscal. Né? Eles entenderam o Flamengo como um clube cidadão. Ele teve várias... falava isso em entrevista e tudo mais. O Eduardo Bandeira de Mello falava muito isso, né? Que é inadmissível um clube não pagar imposto, como assim, um clube social. Então veio isso, mas também, vamos falar, né? Atlético Paranaense, o time do Fortaleza, do Ceará. Muitos clubes, mesmo eles sendo clube social, eles conseguem pagar os tributos dele. Não é todo clube também que fica... Agora, a profissionalização da gestão. Isso aí. É isso. O cara, às vezes, deixa de pagar imposto para ter exatamente a grana para poder pagar o bicho, né? E fica financiando esse tipo de imposto. Exato. Tem um monte de incentivo fiscal, né? Futebol, né? Tem. Só para ter uma ideia, as associações, né? Primeiro, aí é um ponto polêmico. Tem até doutrinador que defende, os clubes também utilizam muito isso na hora de quando eles são cobrados por dívidas tributárias, que eles devem ter direito à imunidade tributária, por exemplo. Exatamente. Da onde que escreveram isso? Então, eles... Não, é porque a associação... Tá na Constituição isso? Não, é porque a associação, né, o associado, assim, né, ele não responde por débitos, né, diferente da atividade empresária, né, como atividade... Isso, é uma coisa que não tem lucro. Mas, assim, independentemente do lucro, assim, não tem lucro, isso. Tem, assim, muita gente que defende que os clubes, as associações de clubes de desportos deveriam ter direito à imunidade. Isso, assim, é a argumentação recorrente em cobranças tributárias. Só título de ilustração, por exemplo. Palmeiras e o São Paulo respondem a cobranças de ISS milionárias por conta da Prefeitura de São Paulo, na época do Fernando Haddad, foi uma das primeiras que começou a fiscalizar os clubes. Eles entenderam que eles deveriam pagar ISS sobre determinadas receitas. E a defesa dos clubes principais era, não, nós somos imunes. Nós temos direitos à imunidade sobre qualquer receita destinada ao patrimônio, à renda, aos serviços dos clubes.
pega o 150 se ser. Mas ali não tem a menor possibilidade de abrir para clube de futebol ali. Não, eu acho que não. Na minha leitura, não estou lembrando exatamente do... Não, eles falam de assistência de entidade de assistência social, de educação. Eles alegam que eles têm assistência social. Aí forçou a barra, né? Porque em tese tem alguns programas sociais, então eles alegam isso. Essa argumentação normalmente é rechaçada. Né? Por exemplo, Palmeiras, o São Paulo, que teve a decisão mais recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele perdeu. Né? Perdeu em parte porque entendeu-se que o município estava cobrando o ISS sobre algumas receitas que não estariam dentro do tipo tributário do serviço realizado pelo clube. Mas as defesas de São Paulo era isso. Nós temos imunidade. Então, assim, a primeira questão começa aí já. Os clubes defendem que eles teriam imunidade constitucional. A meu ver, eu não concordo com isso. Acho que não consigo enquadrar eles como uma entidade que tem imunidade. Mas, enfim, também tem a própria questão por eles serem associações privadas, sem fins lucrativos, eles não vão ser contribuintes do imposto de renda, pessoa jurídica, eles não também... contribuição sobre o lucro líquido, eles também têm uma tributação favorecida no que tange as contribuições da Seguridade Social. A cota patronal, né? Isso. A cota... eles têm que pagar 5% das receitas que eles oferem, e aí considera-se que isso inclui a patronal, a contribuição do acidente de trabalho, o RAT, e a contribuição dos destinados aos diretores, aos prestadores de serviços. Uhum. Então, isso tudo... Então, é 5% da receita, mas eles acabam tendo uma tributação bem menor se comparado a outras entidades, até as outras entidades empresariais. Né? E, mesmo assim, eles acabavam devendo muito a títulos de contribuição. Enfim, era aquele todo problema que se tinha com a necessidade de eles não tinham certidões, aí quando recebiam um patrocínio estatal, Caixa Econômica Federal sempre patrocinou vários clubes de futebol, então elas precisavam das certidões positivas, com efeitos negativos aí não conseguia, porque o parcelamento não saía, ela não conseguia quitar determinados débitos, então isso era sempre uma loucura nos departamentos jurídicos dos clubes. Justamente nesse cenário, né, de profissionalização do futebol, a gente teve essa inadimplência recorrente dos clubes. A curto prazo até os ajudava, mas a médio e longo prazo foi acabando com qualquer tipo de receita deles. Eu lembro uma época que os clubes de futebol, quase todos do Rio, tinham um problema de parcelamento tributário, tinha algum problema fiscal. E assim, eu sempre desconfio quando a empresa vai mal, mas os donos estão ricos. Eu sempre desconfio. E você via jogadores de futebol rico, diretores lá ricos, tinha lá no VAR, qualquer clube, você tinha um diretor que era o presidente do clube, era um presidente rico, mas um clube falido. Um cargo que nem é remunerado, né? Que não deveria ser. Não. O único trabalho do cara era ser presidente do clube. Né? Assim, você vai ver a história do cara, o cara não foi um mega empresário, né? No meio de transporte, da aviação, não foi nada. Ele sempre foi presidente do clube de futebol e trabalhou no meio do futebol e era um cara rico. Então, eu sempre desconfio. De repente, o SAF vem para dar mais transparência a isso, de repente? Claro, com certeza. Trazendo um novo regime e estabelecendo regras claras, até para a forma de você atrair investimentos, você acaba trazendo muito mais transparência ao próprio regime do futebol. E isso, assim, até para o futebol brasileiro crescer como um todo... o futebol brasileiro, claro, tem a pretensão de se tornar mundial, como é hoje em dia o futebol europeu. Isso, assim, não tenha dúvida. Isso é a pretensão da CBF, dos clubes, até para poder atrair mais receitas. E eles não vão conseguir isso se eles não tiverem um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente de negócios favorável para isso. Então, assim, as regras têm que ser transparentes, tem que ser fácil, simples, de, se for o caso, atrair investidores. As receitas, você tem que ter uma previsibilidade de como isso vai acontecer. Então, assim, isso teve uma série de movimentos nesse sentido. Criação de programas de sócio-torcedor, aumento dos prêmios. Hoje em dia, por exemplo, o Flamengo, por ter ganho a Copa do Brasil, ele embolsou praticamente a mesma coisa que ele ganharia se fosse campeão da Libertadores, por exemplo. E a gente pega, por exemplo, o campeonato argentino, que é um campeonato que
que assim, que tem também clubes muito bons, assim, a Argentina sempre foi uma rival do Brasil no futebol, no da América do Sul, e assim, o prêmio lá é $2 milhões. Assim, é um prêmio, assim, o prêmio da Copa do Brasil é 10 vezes maior, assim, facilmente. É coisa de 70 e poucos milhões, assim. Que isso, cara, um dinheiro, cara. Porque, não, somando todas as fases, não é só a final. Sim. Vai somando, Vai vai campeão. Mas isso tudo seria receita Isso, tributável, né? Ou não? Então, Cara, vamos lá. lá. Das SAFs seria. Pelas SAF seria, né? Pelas associações civis. Isso, não. Eu vi esse argumento, Gabriel, que eu achei assim, a SAF criou ali um sistema, acho que é 5 ou 6% da receita, né? Eu pensei, pô, gente, mas peraí, mas se é uma empresa, teria que tributar ali o lucro presumido, o lucro real, pensei eu, né? Mas eles alegavam isso. Não, mas o clube de futebol, que é clube recreativo, a carga tributária efetiva, né? Deve ter feito um cálculo aí, 5%. Isso. É nessa linha mesmo que se deram as discussões da SAF. Quando a lei estava ainda, né, o projeto que foi caminhado e tal, esse regime tributário especial do futebol, ele era temporário. As SAFs não teriam esse regime durante toda a sua existência. E é um regime tributário que logo a gente vai ver, assim, um regime tributário bem favorável em relação às outras empresas, né? Não tenho dúvida. Mas alegou-se que por conta dos clubes, das associações privadas terem uma tributação menor, então assim, até para ser atrativo, a tributação teria que ter uma tributação favorecida, pelo menos nesse início. Esse era o projeto. Só que aí quando chegou no Congresso, o Congresso falou: vamos tornar esse regime tributário especial definitivo. É assim que vai ser. Então, como é que ele se dá? São 2 artigos da lei das SAFs, da 14.193 de 2021, que fala das obrigações tributárias. O artigo 31 e o artigo 32 da lei. O que se vai ter? Você vai ter um regime unificado de tributação federal para o imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Você vai ter esses tributos e as contribuições da Seguridade Social, aquelas previstas no artigo 22, parágrafo 6º, inciso 1, 2 e 3 da 8.212 de 91. E aí você vai ter uma tributação que vai começar em 5% da receita bruta. Então, ou seja, tudo que o clube ganhar, com exclusão da cessão dos direitos desportivos, nesses primeiros 5 anos, serão objetos de receita, e com isso eles terão que pagar esses 5% da receita deles. Porque uma parte da receita é quase um royalty, não sei se a natureza seria essa, para o clube social. Parte dela é isso. Para pagar as dívidas ou para Não, pro clube. Pro clube, A SAF não subdívida não, cara. Não vai pagar dívida? Não, a SAF não paga dívida nenhuma. Que isso? Isso aí. A Quem treta paga tá aí. o clube. E aí ele vai ter uma receita prevista, né, que é uma receita certa, que aí vai variar se for 20% de tudo que a SAF ganhar, ou de acordo com as participações que eles têm nos clubes, e essa receita que vai ser utilizada para pagar eventuais dívidas existentes, num regime unificado de execução. Então, por exemplo, como se fosse uma recuperação judicial. Você vai ter uma parte dessa receita que o clube ganhar e tal, parte dela vai ser destinada a pagar credores cíveis, trabalhistas e outras dívidas do clube. Tem uma preferência, por exemplo, quem o credor trabalhista que tem uma idade mais avançada, ele vai receber primeiro, tem um regime unificado de execução. E, a meu ver, acho que foi uma solução muito bem pensada da própria lei. Embora ela tenha blindado, vamos dizer assim, né, a SAF, o futebol atual, mas ela previu uma fonte recorrente de receitas para você poder quitar essas obrigações. Então, até aí eu acho que foi uma sistemática muito boa que a lei estabeleceu, e antes era uma loucura como é que funcionava antes. Sabia que tinha uma receita para receber, aí o advogado ia lá, penhorava correndo, e aí com isso aí não tinha dinheiro para pagar os jogadores, aí não tinha dinheiro para pagar os direitos de imagem, e aí ficava na boca da bilheteria, né? Exatamente, isso.
penhora na boca da bilheteria. Eu nem sei se existe ainda isso. Não tem mais dinheiro lá, né? Mas assim, era algo que acontecia, né? Penhora na boca da bilheteria, penhora de direitos, né? Negociou com um determinado canal os direitos televisivos. No melhor quando tem penhora de troféu, né? Esse é o melhor. O advogado, eu quero aquele troféu. Aí o clube corre, vamos fazer esse acordo, não sei o quê. Esse é o melhor. Exatamente, isso era uma loucura. Então, pelo menos agora você tem um regime unificado. Então, você se habilita nesse regime que tem que ser regulamentado pelo Poder Judiciário. A lei fala, mas você tem um regime unificado. Então, você é mais fácil até para o credor, enfim, administrar, ter uma previsão de quanto vai receber. Então, para mim, isso da SAF foi muito bom. Isso foi fundamental para a gente poder criar esse regime, até para poder atrair investidores privados. A gente sabe que o investidor, de repente, vai botar dinheiro num clube. Ele sabe que o passivo dele, trabalhista, tributário, é imenso. Ele vai levar isso em conta no preço, ou ele não vai conseguir investir tudo. Acho que o Cruzeiro estava assim, né? Uma dívida. Estava falido o Cruzeiro. Né? Tava. Não, se fosse empresa, acho que de cada, 10 clubes, 8 talvez já teriam quebrado. Se fosse empresa, para valer, não ia conseguir levar adiante uma dívida rolando desse jeito. Se não me engano, o Cruzeiro já está com dívida em torno de 400 milhões de reais. O Botafogo perto disso, 300. E assim, nessa casa, né? E as receitas não eram nada suficientes para poder pagar esse passivo todo. Então, as SAFs vieram acho que com essa ideia e eu pelo menos sou bem otimista com esse modelo. Eu acho que ele vai ser muito bom para o futebol brasileiro a médio e longo prazo, porque vai atrair investimentos, vai poder facilitar o pagamento dos credores, vai poder formar times competitivos. Deixa eu fazer uma pergunta. A SAF vai ser aberta, não vai ser aberta em bolsa de valores, não pode ser? Pode ser. A lei tem essa previsão? Pode ser. Mas pode. A lei até tem previsão, por exemplo, de emissão de debêntures na própria lei. Tem até uma previsão de emissão de debêntures que eles não podem ser, por exemplo, ter rendimento menor que a caderneta de poupança, né? Tem lá uma previsão de rentabilidade mínima. Uhum. Então, assim, a lei até prevê esses mecanismos de financiamento até por outras vias. Então, no futuro, eventualmente, a gente pode ter um time listado em bolsa? Pode. Mas tem essa questão que eu falei com vocês da Golden Share, que tem essa ação que, enfim, que veda determinadas decisões. Veda não, mas assim, esses acionistas têm que ser escutados, eles têm que concordar com esse tipo de mudança. Só um minuto, só uma dúvida minha. Essa Golden Share são ações que vão para os associados, que já foram associados do clube? É isso? A associação. A associação. A associação recebe. A associação vai receber essas ações. A pessoa que é sócio do Flamengo. Sócio que não é sócio, é associado do Flamengo. Exatamente. O título dele vai ter direito a uma Golden Share, é isso? Não é o título em si, mas o clube, a associação vai ter. O clube inteiro, né? Isso, a associação vai ter. E aí, se tiver uma dessas matérias que tem que ser objeto de deliberação, eles vão ter que fazer uma assembleia no Flamengo, aí definir qual vai ser a decisão do clube. Aí, dependendo, pode ter no estatuto deles, por exemplo, para mudança de sede tem que ser deliberação unânime de todos os associados. Algo que eventualmente inviabilizaria qualquer decisão nesse sentido. Possivelmente o estatuto previu isso. O exercício do voto de Golden Share deve respeitar o quórum de votação. Provavelmente deve ter tido isso. Né, esses casos de... Né, usei esse exemplo da Golden Share, né, para dar uma... O presidente do clube, mas o clube vai lá, é complicado. Mas, né? Mas vai um dinheiro para o clube, para a associação, né? Isso vai. E esse dinheiro é tributado? Então, não. Porque esse dinheiro que vai para a associação, então, ele é tipo não é, mas receita. A lei previu, eu não sabia, a lei previu uma espécie de... Não. Por exemplo, o dinheiro que vai para a associação é receita da associação. Aí a associação não tem fins lucrativos, ela não vai pagar nada. Mas ela tem que pagar os 5% lá para o INSS. Mas é a sociedade anônima, né, que paga, né? A SAF que paga. Isso, mudou. Uma retenção? A SAF é que paga. Ela faz a retenção? Isso. A SAF, a própria... legislação do 8.212 ela fala que esses 5% eles têm que ser retidos na fonte. A fonte pagadora tem que reter se fizer qualquer pagamento a um clube. Então a empresa do João Textor lá, que está gerindo o Botafogo SA, na hora que vai repassar lá a parte que o Botafogo tem direito, já retém os 5%. Isso, exatamente. Mas quem é esse cara aí? João Textor é um empresário de futebol que comprou o Botafogo. É brasileiro? Não, ele é americano. Texano, né?
Não tem limite para isso, não, também, de investimento? Não, cara, é só ganhar o... O cara virar dono do clube é um cara lá da Arábia. Sim, lavagem de dinheiro, tudo isso. Isso é grande problema. Aí você Não, mas tem esse problema. Tem esse problema, cara. Eu não falei se nada, você acompanhar o campeonato francês, tem muito esse questionamento, cara. Então, exatamente. Tem muito a gente vê, por exemplo, assim, que são os donos de vários clubes europeus. A gente vê que são donos de pessoas que... Né, o dono do Paris Saint-Germain, por exemplo, ele é um cara que tem... ele tem ligações com a família real, acho que da Arábia Saudita. Assim, a gente não se sabe muito bem de onde que surgiu a origem dele. Pô, mas então não tem tanta transparência, a origem do dinheiro. A origem do dinheiro que vai entrar no futebol brasileiro. Não, mas até hoje, pelo menos todos os clubes que a gente está acompanhando, sempre são assim, estruturas, quem é o pessoal que está comprando a SAF do Vasco, o do próprio Bahia, né, cara, que é o mesmo grupo do Manchester City, se eu não me engano. Isso, Então, assim, tem uma preocupação claro com eventual competitividade, de eventual, né, enfim, influência nos resultados, né? Como é que vai ser quando esses clubes eventualmente se enfrentarem algum dia? Tem essa preocupação, claro, mas é algo que ainda está muito, muito embrionário e tal. Provavelmente isso vai ser resolvido no âmbito da própria FIFA, esse tipo de situação. Mas é uma das preocupações, assim. Eventualmente, quando você permite que determinadas pessoas sejam donas, vamos assim dizer, de determinados times de futebol, você pode eventualmente surgir um conflito de interesses aí, né? E aí? Como que fica essa situação? Isso é algo bem sensível, mas que ainda está muito embrionário, até por conta do modelo. No caso do Botafogo, por exemplo, o John Textor, ele é bilionário, né? E ele sempre investe no esporte. Assim. Ele é herdeiro da família Dupont, né? Se não me falha a memória, né? Que faz o Lycra, né? que inventou o Lycra. Ele... E aí, mas assim, ele sempre investiu em esportes, né? Em determinados setores. Então, ele é dono na Inglaterra, né? Ele volta e meia faz ofertas para comprar o Porto em Portugal. É engraçado porque isso na Europa é muito comum, clube fechado, clube empresa, pra gente é muito estranho. É muito estranho. Pra mim, eu acho, assim, na minha opinião, que eu acho que o futebol todo deveria ser um modelo de empresa. O futebol todo, porque não tem sentido um esporte, pelo menos a gente pensando nos clubes grandes, que tem condição de viver por conta própria, porque para quem paga, uma empresa que paga para o seu funcionário R$1 milhão por mês é uma empresa rica. Qualquer empresa aí que pagar uma Apple vai pagar para o seu CEO lá R$1 milhão por mês, é uma empresa rica. No futebol você tem, vou ter que ganhar o Gabigol da vida. Não, mas eu acho que tem que ter não, por aí. Eu não sei então se eu acho que o Estado, pensando assim, 200 milhões de brasileiros, não tem que ser responsável por injetar dinheiro nesta empresa. Essa empresa tem que viver por si só e contribuir com todo o aparato que ela movimenta. Porque, para fazer um jogo no Maracanã, e a gente está aqui falando num dia posterior à vitória do Flamengo sobre o Corinthians, nos pênaltis, parabenizo o Flamengo. Não me cancelem. Mas a movimentação de polícia militar que movimenta aquele estádio, a movimentação de trânsito que aquele jogo movimenta... 1.200 policiais. É uma externalidade negativa, né? É o Estado apoiando. Mas não está na Constituição que o Estado tem que promover o desporto? Tá lá, cara. Então, tipo assim, eu não acho que todo... Mas você promover com o dinheiro do contribuinte geral, não pode promover de outras formas e estimular de outras formas? Se todos os clubes passassem a ser empresa... ela vira uma empresa como qualquer outra. Não, exatamente, aí é regime de tributação normal, né? Mas eu acho que não é isso que vai estar previsto na legislação, né? Não tem essa brecha assim, essa possibilidade. A SAF ela tem um regime de tributação favorecido, né? 5% só da receita delas e já engloba vários tributos federais, que foi aqueles que eu falei para vocês: imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido. Quer dizer, vem uns empresários aí, mas revelam uma mega capacidade contributiva e paga menos que uma empresa do Simples Nacional. Isso que eu ia falar, cara. Eu não estava lembrando quanto que era a tributação do Simples Nacional, mas uma empresa com uma mega capacidade contributiva que paga alto para os seus funcionários, paga alto para os jogadores, e você vai pagar menos do que uma microempresa, uma padaria. Porque se fosse um regime de transição, vá lá, né? Era a ideia original. Mas aí chegou no Congresso, o Congresso entendeu que deveria ser um regime definitivo. Né? Alguma empresa que não gosta de futebol, não é o meu caso, né? Eu gosto de futebol, não me cancele esse direito, mas alguma empresa vai acabar alegando direito de isonomia, igualdade, né? Uma empresa de eventos, por exemplo,
É uma empresa que faz mega eventos no Rio de Janeiro, por exemplo, que movimenta também a parada. Por que eu vou pagar menos do que a empresa de futebol? Se é uma empresa que também traz cultura para a cidade, né? Não sei. Tem uma função social relevante, Isso. claro. Aí você traz essas questões, né? Por que você está dando um regime especial para o futebol e não está dando para outras atividades que são muito importantes? Ligadas à cultura. Né? Exatamente, é uma discussão que você vai ter aí do âmbito da justiça fiscal, da justiça tributária sobre esse ponto. E ainda a questão, só para... Depois do 5º ano da Constituição da SAF, ainda reduz, é 4%. Ou seja, ela ainda tem uma redução da carga tributária. Só que, em contrapartida, ela inclui na receita que vai ser tributada a cessão de direitos econômicos... A base de cálculo aumenta e diminui. Dos jogadores, que é o que é a principal fonte de receita dos clubes. Né? Imagina quanto que o Santos ganhou com a venda dos direitos econômicos do Neymar para o Barcelona. Então, lá em cima atrás. da tributação da SAF, a base de cálculo permite a dedução dos direitos econômicos. Eu pensei que fosse assim, do royalties que paga para o clube. Não, é a dedução dos direitos econômicos. Isso, do jogador. Por enquanto, dos primeiros 5 anos, não entra, por exemplo. Vamos dizer que nesses 5 anos, por exemplo, surge um jogador assim, 40 nível milhões do Messi. Exatamente algum clube que é a SAF. Ele vender dentro dos 4 anos, ele não vai pagar esses 5% sobre essa receita que ele teve. Ele não vai recolher. A lei é bem clara nesse sentido. Ela até é bem clara para incluir, por exemplo, nessa receita vai estar incluída sócio-torcedor, direito de arena... Prêmios também. Esse prêmio que, por exemplo, o Flamengo ganhou na Copa do Brasil. Prêmio. Estaria incluído. Isso. Estaria incluída essa receita, mas não a cessão dos direitos econômicos dos jogadores. Isso é a partir Não ia... Se o Gabigol, o passo dele valorizar tá 100 milhões, não, e aí se o Flamengo fosse uma SAF, não seria... Se fosse uma empresa, pagaria o quê? Ganho de capital. Mas, por exemplo. E a folha de pagamento? Tem tributação sobre a folha de pagamento? Não. Esses 5% da receita incluem as contribuições que antigamente eram aquelas contribuições que eram vertidas ao INSS, que eram as contribuições patronais, de acidente de trabalho, as contribuições do autônomo, elas estariam incluídas dentro desses 5% da receita corrente. Seria um pagamento unificado mesmo. Seria um pagamento unificado. Que até, por exemplo, várias SAFs foram formadas por exemplo, e não tinha como realizar esse pagamento, até demorou, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, ficar aí um período aí do ano grande sem poder realizar o pagamento, porque a própria Receita Federal não gerou o código referente a essa receita. Então, assim, os contribuintes não tinham como pagar. Isso não foi regulamentado até hoje. A própria lei, ela fala que o Ministério da Economia vai regulamentar eventuais obrigações acessórias, não houve esse tipo de regulamentação e não tinha o código. Então, por exemplo, a SAF não podia ir lá, por exemplo, recolher 5% da receita dela porque não tinha o código em questão. Não tinha isso, veio recente. Até o regime de tributário especial do futebol. E aí, então... Foi recente. Então, em termos tributários, a obrigação tributária existia, mas o Estado não deu meios de você... Exatamente, não deu meios. Isso é uma boa reflexão tributária também, né? Aí tinha essa recepção, o que fazer nesse caso? Juizar uma ação de consignação de pagamento para poder obrigar a receber, juizar um mandado de segurança para poder vigiar logo o regime da SAF, para evitar um tipo de multa. Isso, em questão, é importante, porque justamente por conta de uma eventual, não diria antinomia, mas um eventual conflito, porque as associações, elas tinham obrigação de recolher 5% da receita para pagar as contribuições previdenciárias. E só aqui, você podia reter na fonte esses valores, assim, mandava até que as fontes pagadoras fizessem essa retenção na fonte. Beleza, o clube foi constituído em SAF. E aí, como que a gente faz? Um pagamento desses vai ser retido na fonte 5%? Mas e a própria lei da SAF, que tem um regime unificado que vale para todos os tributos? Como que isso vai se dar?
E se uma empresa reter um pagamento, entendendo que, por exemplo, para a SAF foi constituída, como não tinha esse regime de tributação especial em vigor, ela fez a retenção do pagamento. E aí, como é que isso ficava? Então, assim, você teve esses problemas aí iniciais, né, da própria construção das SAFs, né, desse problema tributário, o que a gente vai fazer? Então, tinha essa questão. Foi resolvido, por enquanto, que pelo menos agora foi criado o código. Então, agora os clubes podem realizar diretamente o pagamento do regime. Enfim, mas teve aí um período aí do ano que ficou pendente isso. Mas essa criação da SAF, assim, não tem risco das outras atividades esportivas dos clubes ficarem mais desprestigiadas? Um vôlei, por exemplo. Porque eu lembro do vôlei, assim, lógico, não tem nada a ver aqui, até porque o clube tem essa participação da associação que protege a mudança cultural, mas eu lembro que no vôlei os clubes mudavam de nome de acordo com a empresa que estava patrocinando, né? Rexona, Red Bull, né? E agora Clube, que era de Minas. E eu não sei se Sadia, né? Tinha toda eu não sei se eu consigo captar a reflexão que eu quero fazer, mas o clube ele vai poder, eu acho que não vai ter interesse também em poder fazer esse tipo de parceria. Pelo contrário, eu acho que se a SAF, por exemplo, levantar o clube, né? Às vezes o clube está lá, segunda divisão, aí vem a SAF, comprou, agora é uma sociedade limitada, o dono faz o que ele quiser, mas ele vai querer que o clube naturalmente aumente a marca se valoriza. Então, tipo, vai ser até em tese, né, mais fácil para o clube que tem esportes assim, né? De basquete. Eu penso nessa linha também. A marca vai estar se valorizando. Como um todo, você acaba que o ecossistema ali agradece, né? Agora, imagina, um time todo né, lá mal gerido, aí muito escândalo, às vezes, da imprensa, né? Quem vai querer associar a marca no basquete? Mesmo que o futebol teve um cara que praticou um ato ali, alguma coisa assim. Às vezes o clube que não tem fair play financeiro, acaba que bate também nesses esportes olímpicos, né? Eu, por exemplo, só nessa linha para concordar aí contigo, eu, quando eu era adolescente jovem, eu jogava basquete. E assim, acompanhava, né, os jogos de basquete e tal. Você via que no início no Rio de Janeiro você tinha os grandes clubes do Rio de Janeiro, tinha um time, você tinha o Tijuca Tênis Clube, você tinha outros municipal, Hebraica, que tinha um time de basquete. Depois, com o passar do tempo, no Rio de Janeiro só sobrou o Flamengo com um time. Então, pode ter sido um resultado disso, assim, a própria marca foi caindo um pouco, né, o interesse pelo esporte, esses clubes também, a principal vitrine deles é o futebol, então a partir do momento que eles começaram a piorar, né, a ir mal nos campeonatos, e você perdeu um interesse um pouco pela marca do clube, né, vamos assim dizer. Então eu acho que pode agregar esse fenômeno. Se o clube de futebol vai bem, acaba sendo mais fácil, por exemplo, para ele conseguir mais mídia, então para determinado tipo de esporte, que às vezes esteja um pouco relegado. Então, assim, eu acho que é um fenômeno que pode contribuir bastante até mesmo para a própria revitalização dos clubes. Essa lei não prevê nenhum tipo de fundo? Assim, por exemplo, eu fico pensando assim, a lei está estimulando que os clubes virem empresa, mas não sei se está estimulando tanto, porque me parece aqui que a carga tributária está aumentando, né? Tipo, vai ser a carga tributária vai aumentar. Sim. Não vai aumentar? Vai. Porque a associação civil não pagava, agora vai ter que pagar. Tem um estudo interessante, o São Paulo fez esse estudo, do aumento da carga tributária se ele virasse SAF e se ele permanecesse associação. E ele pegou as receitas do ano de 2019 e 2020 para comparar. 2020, por conta da pandemia, então assim, a carga tributária não aumentou tanto, porque, claro, teve uma queda de receitas e tal, mas 2019 o aumento já foi muito grande, e depois dos 5 anos, que aí vai ter o acréscimo da receita referente às cessões de direitos econômicos dos jogadores, a carga tributária aumenta em quase 30% a 35%. Então, ou seja, é um regime que você tem uma tributação maior, né? Então, ele, por ter uma tributação maior, ele tem que compensar do ponto de vista também econômico, ele tem que também gerar mais receitas, até para fazer frente a esse aumento de carga tributária. Então, assim, qual a vantagem, então, Está incluído o ISS também nessa conta em 5%? Então,
é uma preocupação dos clubes do ISS, porque o ISS, né, ele incide sobre é venda de ingresso, né? Só receita de bilheteria, né? Talvez sócio torcedor também seria, não sei se é um serviço, tem que ver qual o programa de sócio torcedor. Os clubes, associações, eles, por exemplo, esse caso do São Paulo que eu falei mais cedo para vocês, eles conseguiram excluir a receita de sócio torcedor do ISS, que eles alegaram que o programa de sócio torcedor era um benefício ao sócio. Não teria uma obrigação de fazer ali, não tem nada. Não teria um serviço propriamente dito no conceito recente do Supremo Tribunal Federal, né, que vem expandindo um pouco, criando, né, trazendo um conceito mais ligado à economia de serviços. Não teria. Então, por exemplo, nesse julgado, uma parte favorável ao São Paulo foi a exclusão da receita do programa de sócio torcedor. Mas é algo que tem que haver uma preocupação dos clubes. Mas bilheteria não tem como. Bilheteria é difícil. Bilheteria mas a gente também, por exemplo, serviço de entretenimento, né? Eu não sei se eu não acho que é serviço. Você acha que é? Não sei que só se o regulamento do torcedor prevê algum tipo de contemplação diferente, né? Mas a princípio não vejo. Também. Acho que a princípio não vejo. Só de liberar. Na verdade, a ideia era o torcedor ajudar o clube, né? A ideia é ter desconto para comprar ingresso. Às vezes nem paga, né? Do Botafogo você vai de graça quando você é sócio torcedor, por exemplo. É um programa de vantagens, né? Vamos assim dizer, para poder ajudar o clube. Eu acho que não é serviço, mas talvez aí você tem que olhar caso a caso, como que o programa enfim, estabelecido, se tem algum tipo de vantagem. A gente também, claro, não está... esse tipo de modelo também não está protegido de eventual mudança legal, até na própria Lei Complementar 116, de eventualmente terem lá a inclusão de várias ações relacionadas aos clubes que eventualmente não são tributadas pelo ISS. Aí daria a margem um momento ainda maior da carga tributária. No contexto de associações civis, eu lembro que tinha muito comercial, ajude o clube, vire sócio torcedor. Mas no contexto de uma empresa, o fundamento já muda. A empresa, ela vive para dar lucro. Ela vive para fazer... uma empresa em si, ela existe para dar lucro. Esse é o grande questionamento que a gente vai presenciar nos próximos anos aí. E agora ela... Exatamente. Esse é o seu grande questionamento. Um ótimo questionamento. Eu já vi igual o jornalista esportivo falando isso. Tudo bem. Tem um clube lá na Inglaterra que há 10 anos fica ali, entre 5º e 8º lugar no campeonato, né? Para o torcedor, terrível, né? Mas lucrativamente é um espetáculo o clube, né? O dono não reclama. Tu acha que o dono está triste? Agora, se é um clube que começa, quero ficar 5º, quero ficar aquela coisa. É isso que a gente vai ver no Brasil os próximos anos, como é que vai ficar essa... Isso. Hoje em dia, os clubes europeus com maior receita, assim, com maior, vamos dizer assim, lucro, né? Estou usando esse termo até de maneira técnica, porque tem ainda muitos clubes europeus que não são... tem esse mesmo modelo de associação, enfim, que não são empresas. Mas, assim, os mais lucrativos hoje em dia são, por exemplo, alguns portugueses, alguns italianos, que não são clubes assim, que estão ganhando os campeonatos. De massa, né? São clubes que estão, às vezes, no meio da tabela, são clubes que ganham muito dinheiro com a própria venda desses direitos econômicos. Às vezes, eles trazem um jogador de outro mercado, por exemplo, trazendo algum jogador da África e lança no futebol europeu, aí depois ele é vendido a um clube, o passe se valoriza, ele ganha dinheiro com isso. São clubes que acontecem isso. Assim, pro dono do clube, até tá bom, porque ele tá tendo uma arrecadação boa, tá ganhando, tá dando lucro, mas às vezes pro torcedor como é que fica? O torcedor não quer estar em 8º lugar, ele quer estar em primeiro. Isso que é a sua reflexão. Você fala, todos os clubes de futebol deveriam ser empresa. Cara, depende, tem que perguntar pro torcedor. Se o torcedor... se fosse possível, claro que é uma utopia, né? Como é que toda... Flamengo tem 40 milhões de torcedores, como é que... A pessoa nem tem tempo de refletir o que eu quero, né? Um Flamengo empresa ou um Flamengo clube de futebol e tal. Mas eu acho que o torcedor faz diferença. O Corinthians... Eu acho que o torcedor faz diferença. Assim, eu acho que o dono de um clube que gosta de ficar entre 5º e 8º, você acha que ele tem essa influência sobre o jogador de futebol? O cara que entra ali nos jogadores de futebol, ele está tentando para ele arrebentar. O que a gente vê nas outras ligas é isso, né? Já teve até um caso de um clube do futebol inglês que os torcedores não concordaram com a venda do clube e eles fundaram outro clube. Imagina assim, a metade do Botafogo, a gente não quer vender esse clube, não quer que vire empresa, a gente quer futebol raiz, não sei o quê, e funda Botafogo do Rio de Janeiro. Vai fundar outro, pode, cara. Não teve o caso desse do clube? Teve. Eu não sei agora o nome do clube, não vou lembrar nem só. Agora é na Inglaterra, mas não vou lembrar. Mas foi na então Inglaterra. Você fala, por exemplo, o torcedor do Inter. O torcedor do Inter, ele vota, cara. O sócio torcedor, né? Geralmente só vota quem é membro, sócio proprietário do clube social. Você acha que o pessoal do Inter vai querer ver o Inter empresa? Assim, o cara que vota, agora, né? Porque tem muito disso.
povo do gaúcho mesmo gosta muito disso. Eu acho que ele eu acho que é o torcedor que... não utopia, claro, que é só em tese. Hein? Mas se ele for... Mas assim, esse torcedor que é sócio-torcedor, né, que até o nome sócio nem é o melhor nome para falar disso. Não é. Cara, não tem nada de sociedade ali. Mas se ele pudesse, ao invés de ser sócio-torcedor, ser um acionista lá no clube, para ele, até ser melhor ele ganhar dividendos depois. Pode ser, o projeto do Vasco né, não tem negócio de tokenização, né? Do Vasco tem. Eles têm, assim, a própria lei da margem aí, esse tal de eventual, daqui a um tempo, assim, eu acho que isso vai ser um fenômeno mais para frente, mas de eventual diluição do próprio capital social da associação, e a coisa se permita colocar ações na bolsa, enfim, ou fazer eventuais negociações para quem é torcedor do clube, quer comprar, portador do título, de repente pode ter uma condição diferenciada para virar sócio. Exatamente. Mas a lei possibilita isso? Possibilita, mas ela tem preocupações com a governança para não impedir que haja, vamos dizer assim, uma deturpação do ideal do clube. Por exemplo, o clube virou SAF. Aí tem essa situação que eu falei dessa ação preferencial, né? Que eu chamei aqui de Golden Share, né? Golden Share, ação normalmente naquelas empresas estatais que foram privatizadas, que é justamente de impedir essas operações de venda de diluição num primeiro momento, para exigir, por exemplo, concordância dos sócios do projeto original para determinados projetos, até para poder evitar isso, de que se você não costuma SAF, logo depois você pulveriza o capital, aí algum outro compra e ele não está interessado no futebol em si, né? Esse processo de construção de SAFs, a gente até viu isso, assim, a gente viu que o clube nesse período tinha que concordar com o projeto, né, do investidor, tinha que ser algo assim, o clube tinha que ele tinha que meio que ratificar o projeto que o parceiro privado ali, né? Exatamente trazia. Então, assim, o Ronaldo só conseguiu, enfim, comprar o Cruzeiro se os torcedores ainda aprovaram o projeto do Ronaldo. Os torcedores tiveram essa influência? Que eles têm que aprovar. Ele tinha desistido da compra, depois que eu vi que ele... Mas isso não é requisito da lei, né? Isso é simplesmente governança do clube, né? O clube quer ouvir os torcedores, né? Sim, e aí o próprio clube, até a lei dá margem para isso, para amarrar o negócio nesses termos, para que não haja eventual pulverização do capital, para que logo depois, imagina, o Ronaldo foi lá, comprou, o clube entrou em consenso com o Ronaldo de tudo, aí chega depois do Ronaldo, vendi o controle aqui para... Tipo o Elon Musk, né? Quer comprar o Twitter, quer comprar tudo. Aí o cara vai, aí o cara quer botar carro elétrico no futebol, entendeu? O cara não tem o projeto do time. Então, a SAF até envolve isso, assim, projetos de, por exemplo, o clube daqui a um tempo tem que, por exemplo, disputar competições internacionais, tem que ser competitivo. Foi uma preocupação dos clubes, né, de associações, na hora de fazer de optarem por esse modelo de SAF. Talvez nem fosse legal, então, ir para a Bolsa de Valores, né? Porque entra os especuladores, né? Exatamente. Querem saber de ganhar dinheiro e não... Eu não sabia desses instrumentos de financiamento, como debênture, isso eu não sabia. Tem debêntures também. A lei, ela achei uma lei muito bem estruturada. Ela tem previsão de, por exemplo, que os clubes têm que ter programas sociais também, de apoio ao desenvolvimento esportivo, categoria de base, é uma exigência da lei. Assim, no geral, assim, foi uma lei que eu acho que funcionou bem assim para esses tipos de situações. Do ponto de vista tributário, ela tem uma tributação diferenciada, né, favorecida. No final, ela ainda vai ser bem maior do que uma associação, um clube associação paga hoje em dia. Mas, de qualquer maneira, ainda em relação a negócios privados, né, ela tem uma tributação bem menor, né? E aí a gente vai também entrar nessas discussões de justiça fiscal, por que o futebol tem esse modelo e outros tipos de atividades também muito importantes não tem, né? Aí a gente lida com esse tipo de situação. Gabriel, a gente está caminhando aqui para o final. E deixa eu só te fazer uma última pergunta, que a gente já está... Acho que já tem uma hora aí, estourado o tempo. Né? O nosso editor está fazendo sinal aí. O que tu acha que vai acontecer no futuro? Faz um exercício de futurologia aí. Tu acha que vai dar certo mesmo, essa SAF? Você acha que
os clubes pequenos vão ficar abandonados? Olha, Porque a concorrência vai ser desleal, né? Uma empresa com dinheiro e um outro. Se botar uma empresa para concorrer com uma associação, uma hora isso aqui vai. Então, o que eu acho que vai acontecer, vou fazer com um cenário, vamos dizer assim, de curto prazo. Em curto prazo, eu acho que se esse modelo de SAF começar a ser, o que parece, né? Porque a gente tem ainda nem um ano de vigência da lei. Vários clubes já adotaram esse modelo, estão em vez de adotar. Bahia, como vocês lembraram, entre outros. O Fluminense agora vai ter troca vai ter eleição para presidente. Então agora uma das propostas de um dos candidatos é justamente transformar o Fluminense em SAF. Eu acho assim que no primeiro momento, eu acho que vai ter assim esses campeonatos regionais do nível carioca, paulista, vão cair um pouco no desuso. Eu acho que esses SAFs vão constituir times Bs para disputar esses campeonatos, outros campeonatos. E eu acho assim, o âmbito regional até vai ficar difícil, por exemplo, um clube pequeno do Rio de Janeiro que tenha time conseguir ter receitas, enfim, atuar. Eu acho que nesse primeiro momento vai ser um pouco ruim. Do ponto de vista da competitividade internacional, aí eu acho que vai ser muito bom para o futebol brasileiro, porque eu acho por atrair investidores, eu acho que os times, acho que vai criar um ambiente assim, onde a competitividade, vamos dizer assim, nos clubes assim que disputam as principais competições vai aumentar. E aí com isso eu acho que vai ser bom, né, pro futebol como um todo. Clubes que não estavam disputando títulos, assim, que não estavam criando times competitivos, vão passar a fazer isso. E eu acho que isso vai ser bom para o futebol como um todo. Eu acho que o futebol brasileiro também vai aumentar um pouco a distância que ele tem em relação até mesmo aos outros países da América Latina. Eu acho que vai ficar mais difícil para um clube argentino, por exemplo, ganhar a Libertadores. O Brasil melhorou, né, nessa competição. Então, assim, hoje em dia, assim, nos últimos anos, vários clubes brasileiros ganharam a Libertadores ou estão disputando, ou a final é entre clubes brasileiros. Eu acho que isso vai aumentar um pouco, porque eu não vejo movimentos semelhantes nesses outros países. Então, acho que isso vai ser bom até para a internacionalização do futebol também, vai incluir um pouco do futebol brasileiro nessa cadeia mundial de esporte. Acho que isso vai ser bom, só que eu acho que esse processo assim, ele não vai ser de subida linear, como talvez muita gente espere. Eu acho que ele, por exemplo, pode haver percalços no caminho. Por exemplo, a SAF, justamente por ser uma empresa, o clube está sujeito às situações que toda empresa vive. Então, a empresa às vezes pode ir mal, pode ter queda de receita, pode ter dificuldades financeiras. Então, assim, eu acho que ele não vai ser tudo azul, não vai ser um céu de brigadeiro, como se espera. Mas eu acho assim que no final, eu acho que vai ser bom, porque vai atrair mais investidores. A questão tributária, ela tem assim, uma segurança também de como que vai ser. A arrecadação dela até vai ser melhor para os cofres públicos, né? Porque a tributação não é tão baixa assim. Então, acho que vai trazer um aumento de receita tributária. Então, acho que eu sou otimista quanto a esse cenário. Porém, eu não diria que vai ser assim tão perfeito, assim tão certinho como o pessoal espera. Acho que vai haver um percalço. Poxa, obrigado aí, Gabriel. Muito legal, né? Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Sou fã do podcast, então, assim, é um orgulho mesmo. É uma satisfação pessoal estar aqui conversando com vocês. É isso aí, A gente agradece a sua presença, foi excelente o esclarecimento sobre a tributação do futebol, né, Rogério? Isso aí. E a gente vai ficando por aqui, galera. Em breve, mais episódios aqui do Tributo e Direito. Não se esqueça de se inscrever no canal, ouvir nas plataformas de áudio e divulgar aí o nosso projeto, que está bem legal. Compartilhar, né, nos grupos. Compartilhar aí nos grupos, claro. Porque está sempre com convidados aí excelentes, como foi hoje a nossa conversa sobre tributação do futebol com o Gabriel Miller. Ok, galera? Forte abraço e até a próxima.